Começando mais um bloco aqui do nosso Oriente-se hoje falando sobre rótulo. Terminamos, antes do intervalo, a Débora estava falando que tem gente que gosta de rótulo, né? Que gosta de ter um rótulo. Aí, fora do ar, ela disse aqui que era falsificar o rótulo. Aí eu falei para ela, nós somos complicados. Quem é que gosta de rótulo? Conta É pra mim. verdade, não. Existem pessoas que, como não tem, vamos dizer assim, não é que não tenham rótulos, os rótulos que foram dados ao longo da vida não foram agradáveis. Então, eu preciso me mostrar para a sociedade como sendo, sei lá, o melhor em alguma coisa, como me destacando no meu meio profissional, me destacando na minha comunidade como o bondoso, o caridoso, o paciencioso. Na empresa Na onde eu trabalho, empresa, diante e dos só meus que, amigos. na verdade, no meu íntimo, eu não sou assim. Então, eu ponho um rótulo do que eu sou o caridoso. Então, eu vou te escutar, Mas aí é no sentido assim, eu faço questão de mostrar, eu eu tenho exagero, interesse eu nisso. promovo, eu faço um Isso. marketing do caridoso que eu sou. Isso. Entendi. Mas só que, na verdade, eu estou fazendo isso por um interesse externo. Não é uma coisa íntima. Olha, eu faço a caridade porque eu me sinto bem, eu gosto, eu sou aqui na empresa, eu ajudo eu faço aquilo. Não. Eu tenho um interesse, que eu quero que alguém veja que eu faço para ser promovido, eu quero ganhar dinheiro com isso, eu quero conquistar um cargo. Então, tem um interesse externo aí muito forte que faz com que eu coloque esse rótulo para que todo mundo comente, todo mundo veja e fala, poxa, ele é isso. Mas no meu íntimo, eu não sou dessa forma. E aí eu vou trabalhando com isso. Se isso está me facilitando e tá, vamos dizer assim, está dando certo, eu acabo mantendo. Mas tem gente que vive com umas situações assim a vida inteira. Sim, tem gente que vive numa situação assim Uma a vida situação inteira. doentia, né? Doentia, doentia. A gente sabe de vários casos de pessoas que se, vamos dizer assim, é uma máscara que se coloca na Que o pessoal vida. até fala, até chama de dupla personalidade. Sim, sim. De certa forma é, né? É, porque tem um interesse, vamos dizer assim, eu preciso disso. Mas pode acontecer também da pessoa não gostar do que ela vê em si por causa do rótulo negativo que ela recebeu. Não gosto do jeito que eu sou. E forjar um jeito mais agradável aos meus olhos. Sim, porque eu penso assim, a gente vive bem, a gente se sente bem quando o viver bem tem que ser de dentro para fora, né? É lógico, tem fatores externos que colaboram, mas a minha felicidade, a minha alegria, ela está aqui dentro. Eu tenho que trabalhar o de dentro para fora, porque senão eu vou sempre depender de algo externo para ser feliz. Sozinho eu não sou feliz, porque eu dependo de ter essa roupa, eu dependo de ter um carro, eu dependo de ter alguém do meu lado, eu dependo de um elogio, eu dependo do sucesso. Então, aí não é uma felicidade plena. A felicidade plena acontece quando eu consigo perceber o que eu tenho e isso me transforma numa pessoa feliz. Mas o perceber o que eu tenho, perceber quem eu sou, descobrir o que está dentro de mim, muitas vezes ou sempre é provocado pelas exigências que a vida vai trazendo, pelos desafios, pelas curvas do rio, pelas pedras do caminho, pelos buracos da estrada. A gente vai tendo surpresas e essa coisa de ter que sair de si, de ter que começar de novo, ou de ter que dar uma volta, isso é legal, que daqui a pouco você percebe uma habilidade que você não sabia que tinha. Não é que nunca aconteceu, mas depois você vai lembrar que você já até viveu aqui na adolescência. Não, na adolescência eu fazia isso, por que eu parei? Você nem sabe, né? Mas a gente tem algumas características que elas vão brotando, né, a partir do momento que a gente é apertado pela vida. Então, aí se você tem um rótulo, às vezes te inibe fazer determinadas. Ou o rótulo começa a cair. Também. Porque Né? você não aguenta sustentar. Não, ou porque você começa a perceber que ele é mentiroso. Sim. Você começa a descobrir outras coisas em você. Verdade. Tem uma coisa interessante, tem rótulos que, no meu caso, por exemplo, eu não sei se eu fui rotulado, mas eu sou estabanado. Então, eu acho que eu mesmo me rotulei, né? Tudo bem. De vez em quando eu percebo que é verdade. E antes de vir para o programa, eu estava em casa e não sei como. Foi uma coisa impossível. Eu estava segurando a xícara de café com leite e eu virei inteira, assim, do nada. Nada bateu no meu braço, nada. Eu virei, né? Então, existe essa coisa.
Mas hoje eu brinco, eu uso isso com ironia até, né? Isso não incomoda. Então, tem uns rótulos que, de repente, na adolescência isso seria terrível. Sim. Diante dos amigos, diante da namorada, diante das meninas, né? Mas depois você vai percebendo que não é tão importante assim. Não tem também algumas coisas assim que são pequenas e que tocaram trombeta para anunciar, dizendo que eram grandiosas, mas com o tempo você vai percebendo que é uma coisa boba. E sabe que tem algumas mães, alguns pais, que eles têm essa péssima habilidade de ressaltar o defeito do filho na frente dos outros. Nossa, então que é aquela fantástico. coisa assim, chegou a tia em casa, ai, olha, não repara na bagunça, porque olha, o quarto dela vive essa bagunça, porque ela é assim, nananana. Acaba com a filha na frente dessa tia que chegou em casa e que nem ia entrar no quarto da menina, nem ia saber que o quarto da menina estava bagunçado. Se é para eu resolver a organização da minha filha, eu vou resolver eu e ela, não quando a visita chega. Então eu percebo que tem muitos pais que eles usam isso achando assim, não, na frente de terceiros a atitude da minha filha vai ter mais força para eu mudar a minha filha do que a minha atitude. E acabam expondo os filhos a determinadas situações de constrangimento, Agora, de humilhação. tem pais que são muito escrupulosos também, né? Que entre passar, assumir que o filho é um pouco bagunceiro diante dos outros. Para ela, aquilo, ou para ele, aquilo diante dos outros é uma bomba atômica ele admitir que a filha é bagunceira. Então, por causa da imagem dele, ou do escrúpulo dele, eu vou chamar de escrúpulo, ou do rótulo dele, talvez, né? Ele prefere humilhar o filho, né? Ele faz aquilo porque para ele não dá. Não, Não e tem não a resolve. parte dele. E não tem resolve, a parte dele, né? do pai e da mãe. Por isso que eu estou falando sempre do pai e da mãe, porque eu fico me lembrando de avô que eu tive, de mãe, né? A gente vai lembrando que às vezes foram tão também exigidos. A gente fala da exigência dos pais, né? Os mais antigos eram muito exigentes. Sim. E nessas exigências iam muitos rótulos, né? Tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. E você fica, como eu falei... A forma. A forma. A forma mesmo. E aí, quando nasceu sua filha, que está em outra época, em outra situação, hoje em dia você nem fica em casa, você tem que trabalhar, seu marido tem que trabalhar. Aí ela cresceu um pouco assim, sem arrumar muitas coisas, você, quando viu, ela já está na adolescência. Já foi, o erro é até seu, mas quando chega a amiga, tem que ser arrumado. Não é? Entendeu? Bem isso mesmo. Né? E eu não admito aquela situação, passar por esse mico aqui, essa vergonha com a minha amiga. Então, eu humilho o meu filho. Ou acontece até o contrário que já aconteceu comigo. O quarto da minha filha é sempre bagunçado. Giovana, arruma o quarto, Giovana, arruma o quarto. Nem a questão do rótulo, mas a questão da organização. Arruma o quarto, arruma o quarto, arruma. E sempre não arrumava. Arrumou um namorado. Não arrumou o quarto, mas arrumou um namorado. Um dia o namorado ia... ele vai passar aqui, ele vem aqui em casa e tal. Ela acordou, ela arrumou o quarto, ela arrumou a cozinha, ela arrumou a sala, ela arrumou a casa inteira. Arrumou garagem, arrumou o quintal. Aí eu falei, poxa vida, que força tenho eu? Zero, né? Porque eu peço isso constantemente e não sou atendida. E a força desse menino que vem pela primeira vez em casa, ela conhece ele há um mês. A primeira vez que ele veio em casa, inspirou a organizar tudo isso, né? Então eu falei, poxa vida, eu não tenho força. Ainda brinquei com ela, falei, nossa, eu vou chamar seu namorado toda semana agora para vir aqui, porque aí você acorda assim, serelepe para arrumar as coisas. Então, até nos remetendo a essa questão da rotulação, o que pode também tirar esse rótulo é um motivo significativo, que vai fazer com que eu queira mudar. Então, assim, fica aqui um alerta até para pai e mãe prestarem muita atenção nessa questão do rótulo, nessa questão do que falam para os seus filhos, da forma que falam, sabe? Do peso que se coloca nos elogios. Que exige. Isso mesmo. E o peso que se coloca na hora de se elogiar e na hora de depreciar. O peso, de repente eu estou elogiando tanto que tem um peso muito grande nesse filho. De repente eu estou, sabe, desprezando tanto
que isso aí também dificulta no desenvolvimento emocional, social, cognitivo dessa criança, do meu filho. Eu sei que você vai falar da ajuda profissional, mas vamos retomar um pouquinho, então, já para a gente partir para uma reta final, para as conclusões. Como que a pessoa descobre um pouco os seus rótulos? Como é que um pai, como é que uma mãe pode ficar atento para descobrir? Eu sei que a principal pista a gente deu no relacionamento dos dois, né?